escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Andréia vai contar uma história de uma revistinha nova. Nós estamos começando um novo ciclo na nossa salinha infância. Nós vamos contar as histórias da Casa do Meu Amigo. Vocês já receberam a revistinha do aluno? Se por acaso ainda não receberam, entre em contato com a tia Ana Silvia. E aí a mamãe e o papai vai providenciar a revistinha nova para vocês, tá bom? Vamos começar a nossa aulinha hoje com uma oração. Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas, aproxima do coração e concentração. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela nossa vida, muito obrigada pela nossa saúde, obrigada pela nossa igreja, obrigada pelos nossos irmãos na fé. Eu te agradeço porque nós somos seus amigos e tentamos o tempo todo obediência ao Senhor. Nos ajuda nesta missão. Em nome de Jesus, amém! Hoje a nossa lição é a de número 1 e diz: a casa do meu amigo é a igreja. Mas vocês sabem me dizer quem é esse amigo? Esse amigo que eu estou falando, que a nossa lição de hoje fala, é Deus, o nosso Papai do céu. Ele é o nosso verdadeiro amigo, não é verdade? Então hoje a nossa lição fala sobre a casa do meu amigo. E essa casa é a igreja. Vocês sabiam, crianças, que a igreja, muito antigamente, ela não era construída assim como a nossa igreja é hoje? De tijolos, alicerçada com paredes, com janelas, ventiladores, ar-condicionado, onde lá dentro tem cadeiras, bancos, mesas. Vocês sabiam que antigamente não era assim? Quando o povo de Deus, eles viviam no deserto, eles não dormiam em casas assim como as nossas hoje. Eles dormiam em tendas e eles faziam tendas, assim como a gente faz nossas barracas em casa. Quem nunca brincou de barraca, né, gente? Então eles dormiam assim em tendas, construíam suas tendas, colocavam suas coisas e lá eles passavam um período. Depois, quando eles modificavam de lugar, era só desmontar a tenda e pronto, eles continuavam a caminhada deles. Exatamente. Um dia, Deus falou com um homem chamado Moisés e pediu a Moisés que construísse uma tenda mais ou menos igual a essa, assim, ó, com um pano, que tivesse uma certa estrutura para que o povo de Deus pudesse ter um lugar para que eles pudessem contemplar a glória de Deus. Porque eles precisavam ter um lugar separado das suas tendas, onde eles dormiam, onde eles faziam suas alimentações. E aí, Moisés, obediente que era a Deus, ele construiu uma tenda.
E tinha que ser uma tenda assim, ó, de pano, de material que eles conseguissem destruir e levar junto com eles nessa caminhada no deserto. Vocês se lembram que esse povo de Deus, ele passou 40 anos no deserto? É muito tempo para construir e depois ter que construir de novo. Então, essa tenda tinha um nome, ela se chamava tabernáculo. Exatamente. Eu até peguei uma foto para vocês terem uma ideia de como era esse tabernáculo. Olha só, ela era feita de pano e era um lugar muito grande, onde as pessoas podiam glorificar a Deus dentro do deserto, lá no deserto onde eles viviam. O que vocês acham que a gente faz lá na igreja? Na nossa igreja, quando a gente vai de domingo, o que vocês acham que a gente faz lá? Quem me ajuda a lembrar ou consegue me contar? Olha só, eu vou tentar lembrar vocês. O que a gente faz quando a gente chega na igreja? A gente faz uma oração. Então, lá na igreja é um lugar de oração. O que mais que a gente faz lá? A gente louva a Deus com os nossos cânticos, com os nossos hinos? Sim, lá na igreja é um lugar de louvor. Exatamente. Lá é um lugar onde a gente abre a Bíblia e lê a palavra de Deus. Sim, é um lugar onde Deus, através da sua palavra, fala conosco. Olha que coisa legal! E outra coisa, é um lugar que a gente vai rever os nossos amigos. É um lugar de comunhão. Os nossos amigos são os nossos irmãos na fé. É lá nesse lugar que Deus manifesta a sua glória através das pessoas que estão ali, através do pastor, dos nossos líderes, das nossas professoras, de todos os que estão ali. E Deus, ele se manifesta através das pessoas ali. A gente pode receber um abraço e sentir o amor de Deus com a gente. A gente pode ouvir uma palavra. A gente pode conversar e de repente a gente ouve a voz de Deus e diz: eu não tinha pensado nisso. E Deus usa as pessoas nesse sentido. E tudo isso a gente vai até a igreja e lá Deus manifesta a sua glória. E lá Deus manifesta a sua presença. Por isso era tão importante lá no deserto o povo de Deus ter esse lugar também. Não é verdade? E conta pra mim uma coisa. Quando vocês vão à igreja, domingo de manhã, quando o papai e a mamãe acordam a gente, acordam as crianças para irem à igreja, vocês vão assim com um sorriso no rosto ou vocês vão tristes, emburrados, chateados? Conta pra mim. Eu trouxe até uma bonequinha aqui, ó, para mostrar para vocês como que deve ser. Olha só, assim ela tá com o rostinho feliz. Quando o papai e a mamãe acordam a gente, preparam um café da manhã num domingo bem lindo que o Papai do Céu fez para nós, como que a gente deve ir? Com esse sorriso bem aberto e bem feliz para a igreja. A gente deve ir com essa carinha assim de desconfiada. Mas justo hoje, mãe, justo hoje, pai, que eu tô com sono, que eu quero descansar, que eu quero brincar com os meus amigos da rua. Justo hoje eu tenho que ir na igreja? É com essa carinha desconfiada que a gente deve ir na igreja? Ou a gente deve ir, que sono, nem quero ir na igreja, tô querendo descansar. Ou pior ainda, vai chorando, com aquela cara de bebezão chorando, que não quer ir, que vai com a cara amarrada. Muito pior, né? Vocês sabiam
que o Papai do Céu, ele se alegra com quem vai para a igreja feliz? Verdade! Aqueles que vão para a igreja obedientes, o Papai do Céu fica muito feliz com a gente. Isso é verdade! E o nosso versículo de hoje diz exatamente isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Lá, esse versículo fica em Salmos 122, 1. Vamos repetir com a tia Andréia? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Isso mesmo! O Papai do Céu vai ficar muito contente com a gente quando a gente puder ir à igreja e passar todo esse período confuso que a gente está vivendo e a gente puder ir à igreja feliz, sorridente, alegre, porque é lá que nós vamos poder encontrar o seu povo e lá Deus vai manifestar a sua glória em nossas vidas. É lá que está a presença de Deus. Isso é muito legal. E Deus, ele se alegra demais com quem vai para sua casa muito contente. Agora, me conte uma coisa. Lá na nossa igreja, ó, peguei até uma foto pra gente lembrar da nossa igreja. Olha só, a nossa igreja presbiteriana de Jaú, da nossa cidade. É onde Deus fez o lugar para a gente poder ir, para a gente poder ouvir a sua palavra, para a gente poder orar, para a gente poder louvar, para a gente poder ter comunhão com os nossos irmãos. Conta para mim uma coisa, lá na igreja, Deus, ele se importa se a igreja é assim, pequenininha, ou se é uma igreja bem grandona, cheia de coisas? Vocês acham que Deus se importa com isso? Não, Deus, ele não se importa com isso. Ele se importa com a sua igreja, com a igreja limpinha, bem cuidada, porque ele quer que os seus filhos, no caso nós, vocês crianças, estejam num lugar harmonioso, organizado. Então tem várias coisinhas que a gente precisa aprender para manter a casa de Deus organizada. Vocês sabiam que a casa de Deus, ela deve estar sempre limpinha? Sim, sempre limpinha, e isso depende de nós. Vocês acham que é certo ficar fazendo bagunça na igreja? Ficar correndo para lá, para cá? Vocês já são crianças de 5, 6 anos. Vocês já entendem bastante que criança na igreja não pode ficar correndo, não pode ficar falando alto, não pode ficar conversando com o amiguinho durante o culto. Não pode, porque isso desagrada o coração de Deus. É falta de obediência. A gente precisa ter reverência dentro da igreja. Tia Andréia, o que é reverência? Que palavra difícil! A gente deve ter respeito com a igreja. A gente deve ter respeito com o Papai do Céu. Lá na nossa escola, lá na escola que a gente estuda, quando a professora pede silêncio, a gente não respeita ela? Quando bate o sinal, a gente não respeita o horário e entra rapidinho ou avisa o pai e a mãe que está atrasado? Na igreja, a gente deve fazer isso de uma maneira muito melhor. A gente não deve chegar atrasado, porque isso atrapalha o culto, atrapalha o pastor que está falando lá na frente. A gente deve manter o silêncio para que todos possam ouvir a palavra que está sendo pregada pelo pastor. A gente não deve fazer bagunça, comer durante o culto, que isso atrapalha as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não deve sujar as paredes
com mão, canetinha, lápis. A gente deve honrar a igreja que nós temos, o lugar que nós estamos para glorificar o nosso Deus. Então, crianças, eu peço que vocês nos ajudem. Quando nós voltarmos à igreja, que nós estejamos lá com excelência, com nota 10, todos nós. Porque lá é a casa do nosso melhor amigo, é a casa de Deus, não é verdade? Então vamos lembrar o nosso versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o meu Deus. Salmos 122, 1. Muito bem! Agora, na lição das crianças, tem uma atividade para fazer. Lá na lição número 1. A lição número 1 pede para circular onde nós frequentemente nos reunimos para adorar o Papai do Céu. Onde nós nos reunimos? Em tendas? Como o pessoal, como o povo do deserto? Não, não é lá. Nós nos reunimos num campo de futebol? Não, também não. Nós nos reunimos na escola? Não, também não. Nós nos reunimos no templo, onde foi construído para que nós pudéssemos orar e cultuar a Deus, não é verdade? Então é esse que nós devemos circular, tá bom, crianças? A segunda atividade, nós vamos levar essas pessoas até a casa do Papai do Céu, através desses pontilhados. Muito legal, não é? Então é isso, crianças. A nossa lição de hoje fala sobre a casa do meu amigo. E a casa do meu amigo é a igreja. Nas próximas lições, a gente vai mostrar para vocês, passo a passo, o que nós fazemos na igreja. De uma maneira bem detalhada, que vocês possam aprender também, como nós adultos aprendemos, o que de verdade nós fazemos lá na igreja. Combinado? Vamos fazer uma oração para nós terminarmos a nossa lição. Papai do céu, muito obrigada por essa lição tão preciosa em nossas vidas. Nos abençoa, cuida de nós, cuida das pessoas que estão enfermas, cuida do nosso trabalho, cuida da nossa família, principalmente cuida dos nossos irmãos na fé. Proteja-os, esteja sempre com cada um deles. Abençoe as crianças que ouviram a nossa lição de hoje e todas as suas famílias. Em nome de Jesus, amém! Crianças, uma boa semana, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo da tia Andréia. Tchau!